Olá, olá, bendiciones, bendiciones. Deus bendiga tu vida, tu casa, tu família. Que prazer poder estar em esta manhã para compartilhar com todas vocês esta palavra que ministrou muito em meu coração. Eu sou a missioneira Márcia Regina Gomes e eu estou falando desde aqui de Durã, província de Guaias. Eu vou estar falando despacito para que todas possam entender o que eu estou falando aqui com meu dialeto. Sou brasileira e pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me proporcionado a estar vivendo aqui a minha segunda terra, a minha segunda nação, este belo e hermoso país, Equador, que eu aprendi a amá-lo e respeitá-lo com todo o meu coração. Oi, queridas, eu quero estar falando sobre a precipitação. Eu quero estar falando sobre este tema em esta manhã. E quero estar lendo no livro de Esther, no capítulo 5, no versículo 6. E como é importante esperar o tempo, o momento, a hora certa de podermos agir, não? De podermos entrar aí em campo, digamos assim. E podemos aprender muito com Esther. A maneira que Esther, ela soube esperar o momento certo, a hora certa, para levar a angústia que estava em seu coração, a preocupação que estava em seu coração para o rei, não? Tudo que estava havendo, la trama, como se diz aqui esta palavra, trampas, né? Las trampas que ali Amã hizo, não? Para matar o tu pueblo. Então, ela esperou o momento certo. Mas antes desta espera, queridas, ela levou tudo em oração. Ela tirou um tempo de ajuno. Ela quedou juntamente com o povo judeu, não? E juntamente com as donzelas que estava para servi-la, né? Colocaram todos ali em ajuno, 3 dias de ajuno. E como é importante, queridas irmãs e amigas que me escutam em esse momento, e como é importante nós outras saber que o ajuno também tem poder, não? Porque através do ajuno, através de falar com o Senhor, através de pedir a sua orientação, nós outras somos guiadas por Ele. E foi o que passou com a Esther. A Esther, ela não precipitou. Ela não como Amã. Amã, ele precipitou. Quando nós outros leemos aqui o capítulo 5, no livro de Esther, vai falar sobre essa história, vai falar que Esther invita o rei e a Amã a um banquete. Ela invita ali. Ali ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Ali ela foi direcionada através do ajuno, através da oração, que ela estava em ajuno. E foi levada primeiramente ela a ser isto, ela invitar. E mira aqui o que diz em Esther, capítulo 5, no versículo 6. Mira e escute bem, queridas. E dijo el rei a Esther em el banquete, mientras bebiam vinho: qual é tu petição? E te será otorgada. Qual é tu demanda?
aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place ao rei otorgar mi petição e conceder mi demanda, que venga el rei com Amã a outro banquete, que lhes preparei, e mañana harei conforme a lo que el rei ha mandado. Uau, que tremendo! Mira, ela não precipitou. E o coraçãozito dela estava apertado, porque estava preocupada, estava pensando o que ia acontecer com seu povo. Ela já poderia já regar, não? E já poderia já falar tudo que estava em seu coração. Poderia estar aí enojada demais com Amã, né? Enojada demais com Amã, mas ela não deixou, não permitiu, não deixou que nenhum desses sentimentos aflorasse, que nenhum desses sentimentos colocasse em risco, não? Colocasse ali em peligro o propósito que Deus tinha em aquele momento com ela. Porque Deus estava levantando ela para salvar o teu povo. Então, se ela não precipitou, mira, queridas, mira como é importante nós outras não nos precipitar. Quando sabemos, quando chega alguma notícia, uma notícia muito mala, uma notícia que não é boa, não? Quando quedamos sabendo que as pessoas estão falando de nós outras, quando chega até nós outras que alguém está nos difamando, que alguém está se levantando contra nós outras, que alguém está fazendo algo contra nós outras, contra nossa família, habla até o nome da pessoa, muitas vezes são pessoas cercanas, muitas vezes são pessoas cercanas, pessoas que têm uma envidia, pessoas que não querem ver nós outras bem, pessoas que não querem ver nossa família bem, e muitas vezes chega até nós outras, porque infelizmente é assim, quanto o chisme, ele ataca uma pessoa, ele ataca todas, começa aí danhar todas as pessoas e acaba chegando até nós outras. Mas aí vai ver como nós outras vamos reagir, como está o nosso coração, como está no nosso coração. Então, se quando Mardoqueu que regasse até Esther, o que Amã havia hecho para destruir, para matar, a trampa, não, que ele havia hecho, mentido ao rei, hablando mentira ao rei, porque Mardoqueu, ele não se arrodilhava delante de Amã. Então a história é muito grande, aqui eu já estou fazendo uma pincelada, não? Por causa disto, que o coração de Amã se endureceu, o coração de Amã deu um ódio, uma raiva com Mardoqueu, porque todos, não, ele se engrandeceu tanto, Amã, ele se engrandeceu tanto, que todas as pessoas que eram ali, não, que quando ele passava ali, fazia uma reverência a ele, se inclinava a ele, mas Mardoqueu não se inclinou a ele. E isto colocou um enojo, uma ira, uma vingança em seu coração. Então, se ele queria de toda a maneira, não somente destruir a vida de Mardoqueu,
mas também a vida de todo o povo. Todo o povo judeu, porque Amã era judeu. E mira então se o que passou. Quando foi levado até Asté, aí a Esté, o que estava acontecendo, ela colocou em ajuno todos 3 dias ajunando, então ela fez esse banquete, né? E tinha ainda um detalhe, queridas, para até ir ao rei, não, nada poderia se acercar ao rei se o rei não chamasse. E havia 3 meses que o rei não chamava a Esté para estar delante dele. Havia isto também, esse detalhe. Esse detalhe, mas neste momento podemos ver quando nós outros, porque a história é muito grande, é muito larga, então quando nós outros leemos aqui o capítulo 5, nós outros vamos ver a estratégia, tudo, ela estava sendo guiada por Deus, ela estava sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então antes dela ir, né? Ela primeiro passeou no pátio, ela caminhou no pátio, e quando ela estava caminhando no pátio, estava lá a porta, não, ali do castelo, onde o rei estava, naquela sala, digamos assim. Então, quando o rei viu que ela estava passando ali naquele momento, ele a chamou, né? Então ele pegou o cedro, porque tinha um cedro, e este cedro, quando ele fosse aquele cedro que ele levava esse cedro à frente, então era que a persona poderia se acercar até a ele. E isto se passou. Quando ele se colocou o cedro assim, ela se acercou, colocou a mão no cedro e se acercou até o rei Assuero. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, queridas! É quando nós outras estamos direcionadas pelo Espírito de Deus, quando nós outras estamos direcionadas por Senhor. Por isso que não devemos fazer nada precipitadamente. A precipitação, ela danha todo o projeto de Deus. Quando nós outras precipitamos, quando nós outras fazemos algo no momento que estamos enojadas, no momento que estamos com a flor na pele, né, se diz assim no meu país, né, quando nós estamos na flor da pele, irritada, né, enojada, com raiva, né, muitas vezes até irada, ali, e neste momento nós fazemos pelo impulso, nós precipitamos. Nós outras não levamos até Deus esta questão. Nós outras não entregamos até Deus esta questão. E aqui nós vimos, se podemos aprender nesta hora, queridas, com Esther, não precipitar. Então, quando o rei viu a ela chamou, ela veio. Então o rei perguntou a ela, e disse ao rei a Esther, em el banquete, mientras bebiam vinho, qual é tu petição? Agora ele queria saber qual era a petição, o que ela queria falar com ele, o que ela queria, não contar, pedir. Então ele fala, qual é tu petição? E te será otorgada. Oh, aleluia! Oh, que coisa maravilhosa, queridas irmãs e amigas, quando nós outras estamos direcionadas pelo Espírito de Deus. Quando nós outras confiamos neste Deus maravilhoso, nesse Deus que não nos deixa, este Deus que não nos desampara, este Deus tremendo, este Deus maravilhoso, oh, aleluia! Então, se ele disse, será otorgada, qual é tu demanda? Diga. Ele estava ali disposto, ele estava atento à petição da Esther, ele estava atento, queridas, ele queria ajudá-la. Então ele disse, olha, aunque seja a metade, mira como a graça de Deus estava sobre Esther. E esta graça que nós outras temos que pedir, queridas, todos os dias, Padre, derrama esta graça
que o Senhor derramou esta graça sobre a reina Esther. Derrama esta graça sobre mim neste dia. Derrama esta graça donde Jeová, Senhor, hoje, para solucionar este problema no banco, para solucionar este problema com o advogado, para solucionar este problema no meu trabalho, Senhor. Derrama esta graça, Senhor, sobre a minha vida hoje. Derrama esta graça, como o Senhor derramou esta graça sobre a vida de Esther. A graça do Senhor estava sobre Esther, que o rei disse: olha, escuta, mira, aunque seja a metade do reino te será concedida. Então se respondeu Esther e disse: mi petição e mi demanda é esta: seja achado graça ante os olhos do rei, e se place ao rei otorgar minha petição e conceder minha demanda, que venha o rei com Amã, aquele que havia hecho la trampa, aquele que havia decretado e enviado a carta para todas as províncias ali, para matar, para destruir os judeus. E os judeus naquele momento, mira como é importante, queridas, a oração. Enquanto eu estava orando, porque enquanto a Esther estava falando ali, enquanto a Esther estava ali fazendo esse banquete, não sendo uma anfitriã ali, enquanto ela estava ali, sendo usada por Deus, por trás disso tudo estava o povo de Israel, o povo de Deus, os judeus estavam ali orando, estavam em ajuno. Por isso que é importante termos intercessores. Por isso que é importante também, quando nós outras estamos com algum problema difícil para nós outras, pedir oração. Aquelas pessoas que realmente oram, aquelas pessoas que realmente intercedam por nós outras, e pedir ajuda. Ora por mim nesta situação. Oi, eu estou saindo para resolver este problema ali no banco, estou saindo para resolver este problema ali no hospital, estou saindo para resolver este problema aí de trabalho, não no advogado, e eu necessito, irmã, que tu me ajude em oração. Eu necessito que tu interceda por mim. E ali, enquanto você está solucionando, você pode confiar que há uma mulher de Deus orando para você. Então, se ali, enquanto ela estava falando com o rei Assuero, o povo de Judeu, o povo de Israel estava ali, o povo estava ali orando por ela. Então ela disse, mira o que ela respondeu: que ele venha, não? Me petição e conceder minha demanda, que venha o rei com a mão. Então ela não precipitou, ela esperou o momento certo. Aquele primeiro banquete não era um momento de desahogar, de dizer toda a verdade, o que estava passando, o traidor que estava sentado à mesa, não, que estava sentado ali no banquete. Ela não disse, ela não deixou que as suas emoções interferissem no plano de Deus. Porque muitas vezes, queridas, nós outras derramos que os nossos sentimentos interferem no plano de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós outras permitimos que os nossos sentimentos, que o nosso estado emocional ali atrapalhe o plano de Deus. Ela não permitiu. Ela não permitiu que nenhum desses sentimentos viesse atrapalhar o plano de Deus. Então ela esperou o momento certo, a hora certa. E depois, mais lá adiante, podemos ver como a diferença de esperar em Deus, esperar o momento certo, não precipitar, do que foi Amã. Depois que tudo isto acabou, não? O que passou, que a Amã, no versículo 9 diz, e saiu Amã aquele dia contento e alegre de coração, Ele estava alegre de coração, mas passou uma coisa. Mira o peligro também quando seu coração está
terrivelmente cheio de ressentimento, amargura, ódio, não, raiva, rancor, porque o que ele sentia por Mardoqueu era um ódio. Mira o que diz aqui, escute bem, queridas. E saiu Amã aquele dia contento e alegre, de coração, pero quando viu a Mardoqueu à porta do palácio do rei, que não se levantava nem se movia de seu lugar, se llenou de ira contra Mardoqueu. E sabe o que passou? Sabe o que passou? Ele foi direto para seu lugar. Quando ele chegou na sua casa, ele mandou chamar seus amigos e mandou chamar a sua mulher Zeras. E lhes referiu a Amã a glória de sua riqueza. Começou a contar a glória de tudo que se passou ali. E lá a multitude de seus filhos. E todas as coisas com que o rei lhe havia engrandecido e com que ele havia honrado. Ali ele contou sobre a reina Esther, não, que nenhum isso venia ao rei. Então ele estava ali se exaltando a si mesmo, não? Estava ali se exaltando tudo o que havia acontecido. Mas ele disse, mira, pero tudo isto de nada me serve. Cada vez que eu vejo ao judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Não, nada disso. Ele tinha tudo. Não, tinha todas as coisas que ele sonhava, que ele planeou para ter e tuvo, conseguiu ter tudo aquilo. Mas quando ele vinha, o que ele disse? Pero tudo isso nada me serve. Nada daquilo servia a ele, porque ele queria que Mardoqueu não se arrodilhava. Ele queria que Mardoqueu, toda vez que passasse, se inclinasse delante dele. E isso não acontecia. E isso então quedava-se uma ira no seu coração. Mas mira o que ele disse, o conselho que deu seus amigos e sua esposa. Hagam uma horca de 50 codos de altura e manhã dê ao rei que goique a Mardoqueu em ella e entra alegre com ele, rei, ao banquete. Foi o conselho dele, foi a precipitação. E quando nós vimos a história aqui, nós podemos ver que a precipitação de Amã levou ele à morte. Ele foi orgado na sua própria horca, que ele havia hecho para orgar Mardoqueu. E a diferença de esperar e precipitar. A Esther esperou o momento certo para falar sobre o traidor, para falar sobre o homem que o rei Assuero havia colocado num posto alto, aonde todos se rendiam a Naamã, aonde todos se curvavam a Naamã. Então, ela esperou no momento certo. E hoje, nesta manhã, eu estou aqui para dizer a cada uma de vocês, não se precipitam. Não se precipitam, não toma nenhuma decisão precipitada. Mesmo que estejam enojadas, mesmo que estejam decepcionadas, frustradas, com pessoas que vocês jamais pensaram que ia lhe traicionar sua confiança, ia traicionar sua amizade, ia traicionar uma relação. Não haga nada precipitadamente, com rancor, com ódio. Aprenda em esta manhã com a reina Esther. A reina Esther, ela esperou o momento certo. E no segundo banquete, ela disse o que havia hecho. Mira, aí, já passando no capítulo 6, fala, aquela mesma noite, se lhe foi o sonho, que foi o sonho, não, do rei, para que honrar Mardoqueu. Então, o que nós outras devemos que fazer
esperar, né? No versículo 7, aqui não é no versículo 6, é no versículo 7, queridas, que fala Amã és ahorcado. Aí fala, Esther no capítulo 7, versículo 1. Foi, pois, el rei com Amã ao banquete de la reina Esther. Em el segundo dia, mientras bebiam vinho, dijo el rei a Esther, qual é tu petição, reina Esther? E te será concedida. Qual é tu demanda? Ao que sea la metade del rei, te será otorgada. Então, a reina Esther respondeu e dijo, rei, mira, se é hallado graça em tus olhos, e se ao rei place, sea-me dada mi vida por mi petição, e mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo e mi pueblo, para ser destruído, para ser mortos e exterminados. Se para servos e servas fôramos vendidos, me callaria. Pero nossa morte seria para o rei dano irreparável. Então, mira aqui que coisa maravilhosa, esperar o momento certo. Esperar o momento certo quer dizer a ordem de Deus. Se você está orando, querida, pode ter certeza, a ordem de Deus vai regar na tua vida para que tu age. E Deus vai lhe dar a direção certinha. Deus vai lhe dar as coordenadas certinha. O que é para você fazer e o que é para você não fazer. O que é para você sacar do lugar e o que é para você colocar do lugar. O que é para sacar e o que é para deixar no lugar. Deus vai te direcionar em tudo, querida. Mas para isto necessita orar, necessita esperar, não precipita. E respondeu o rei no versículo 5. E respondeu o rei Assuero e disse a la reina Esther, quem és e onde está el que ha ensoberbecido seu coração para ser isto? Esther disse, el inimigo e adversário em este malvado, este malvado Amã. E quando Amã escutou isto, ele turbou delante do rei e da reina. Ele turbou. Então, queridas, que nós venhamos nesta manhã pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dá o controle emocional, porque a precipitação é por causa que estamos descontroladas. Nós outras não estamos tendo o devido controle emocional, estamos desequilibradas. Quando gritamos, quando berramos, assim é meu país, berra, né, que é gritar, não? Quando fazemos algo que não deveríamos fazer neste momento, no momento quando estamos enojadas, no momento que estamos com raiva, não devemos racionar impulsivamente. Não, devemos esperar. Levar a Deus, chama a Deus. O que tem regado até seu ouvido? O que tem regado até seu ouvido? Que está lhe fazendo quedar-se enojada? Que hoje mesmo você lhe disse, hoje não passa, hoje vou falar, hoje vou falar. Mas você perguntou para Deus se é o momento de falar a esta pessoa? Tu has perguntado, tu has levado delante de Deus. Se é a hora, se é o momento, tu tens ajunado, tu tens orado. Não haga nada precipitadamente. Naamã não soube esperar. E ele acabou morrendo em sua própria horca. E a Esther soube esperar o momento de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor ministrou em meu coração e eu não poderia deixar de vir aqui esta manhã e deixar esta palavra para cada uma de vocês.
Não precipita, espera no Senhor. Bueno, se esta palavra bendijo tu coração, aí eu quero pedir que compartilha, tá? E se você ainda não está inscrita no canal, subscreva em nome de Jesus. Sim, vamos estar aí juntas aprendendo mais do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E não se olvida, não se olvida, queridas, não se precipita. Espera no Senhor. Amém? Deus bendiga. Tchau, tchau. Nos vemos.